Canto porque sei que o meu cantar há de fazer você pensar no porquê da vida, no porquê de fazer o bem para alguém. Canto porque sei que o amor é mais, e é muito mais do que se faz. Canto porque sei que o meu cantar há de levar um pouco de paz. Com a força do amor, quero transformar esse meu canto num grito de louvor, falar do teu carinho, lançar a tua luz, amigo Jesus. Canto, canto, sinto que um dia há de ser bem diferente. Creio no amor, sinto que o bem há de vingar. Temos sua luz para iluminar nossos caminhos. Eu canto. Olá, amigos. Olá, amigas. Bem-vindos a mais uma oportunidade de estudo e de trabalho. Eu me chamo Eugênio e estou aqui a convite da Comunidade Espírita Nova Era, e hoje foi proposto a mim conversar com vocês sobre o objetivo da mediunidade. Esse é o tema que é proposto e nós vamos então conversar a respeito desse tema, uma conversa leve, espero que seja uma conversa envolvente, que possa suscitar muitas questões, possa esclarecer muitas das questões que possamos ter e também suscitar o interesse em outras leituras, em novas leituras e aprofundar mais o tema. Desde já, gostaria de agradecer na figura do coordenador desse trabalho, o Sr. José Alberto, ao nosso amigo Celso Seara, a quem chegou, que a mim chegou, né, através do nosso amigo Celso, o convite para essa palestra, e o apoio da Rádio Transvale FM, que faz a transmissão dessas palestras, né, e que ajuda na divulgação da doutrina espírita. Então, antes de darmos início a esse trabalho, eu gostaria de convidar todos a uma breve prece, que a gente possa harmonizar, estejamos tranquilos, em paz, para essa conversa. E nada melhor do que falar com o nosso Pai Celeste. Então, convido a todos a se sentirem à vontade, fechar os olhos, sentar-se confortavelmente, ou estar de uma forma confortável, de quer que estejamos, a ouvir essa palestra. Então, de uma forma tranquila e pacífica, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para essa conversa de hoje. Muitíssimo obrigado, Pai, pela oportunidade desse trabalho, desse estudo. Muito obrigado por estudar um pouquinho mais sobre mediunidade e que eu seja instrumento de paz, de conhecimento, que é aquilo que o Pai quer transmitir através dessa palestra. Que os espíritos amigos que nos acompanham estejam sempre conosco, sempre iluminados pelo nosso grande Mestre Jesus Cristo, e possamos, dessa forma, aproveitar esse momento para esclarecimento, para a harmonização, para a comunhão desse tema maravilhoso envolvido pela doutrina espírita, codificada pelo nosso grande amigo Allan Kardec. Diante de Ti, Pai, estamos juntos e possamos, então, dessa forma boa, dar início a esse trabalho. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Muito bem, amigos. O que eu tenho aqui e que eu vou trazer para esse tema são pensamentos, são provocações, algumas ideias, são coisas que fazem parte, né, que fizeram parte do meu estudo. Então, certamente não vamos encerrar hoje o tema é bastante vasto. Eu diria já desde
desse princípio, o grande tratado sobre mediunidade, no meu ponto de vista, é o livro de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, um grande tratado sobre mediunidade, que é a pedra fundamental desse trabalho, e que, lógico, há outros trabalhos, Chico, Divaldo, trouxeram vários livros a esse respeito, e hoje, com o advento da internet, com o advento, enfim, de tantas fontes de conhecimento, como palestras, podcasts que nós encontramos na internet, nós vamos ter chance, ter acesso a muita informação importante, de qualidade, né, de pessoas realmente capacitadas para falar sobre o tema. Então, o que eu fiz foi um apanhado daquilo que me foi inspirado, daquilo que me foi trazido, né, dentro desse trabalho que eu venho estudando já há algum tempo. Eu sou paulistano, já estudo o Espiritismo desde jovem, desde adolescente. Hoje moro em Salvador e estou junto da comunidade da Fraternidade Espírita de Mancheira, né, onde eu sou trabalhador, onde os meus amigos espirituais me permitiram fazer esse trabalho, e lá eu tenho a grande chance de estudar o Livro dos Espíritos há algum tempo, já há alguns anos, né. Então, sou facilitador desse trabalho maravilhoso, que é a leitura e diálogo, né, desse livro, e que nos ajuda a compreender muito a dinâmica da vida, a compreender a Deus, a Jesus, nosso Mestre. E eu trouxe um pouquinho disso aqui para a gente conversar hoje. Para começar, eu vou tomar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. E nele é citado, né, uma passagem de Atos dos Apóstolos. Então, o nosso trabalho de hoje vai ser muito disso. Eu vou ler alguns trechinhos e vou dialogar, vou conversar, vou elucidar alguns pontos. O trecho que inicia, né, eu estou no capítulo 28, é o item 8, e é a coletânea de preces, e justamente as preces pelos médiuns. E começa assim, né, com uma citação de Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 2, versículos 17 e 18. Nos últimos dias, disse o Senhor, espalharei meu espírito sobre todos os encarnados. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, meus servidores e minhas servidoras profetizarão ao receberem meu espírito. Aqui, para começar, é importante já esclarecer que na nossa compreensão como espíritas, podemos entender que quando é dito profetizar, né, tem uma conexão muito importante com o que a gente conhece como mediunidade. Naquele tempo, o termo mediunidade não era utilizado. É natural, é óbvio que os termos vão chegando conforme a evolução da humanidade. Então, naquele tempo, o termo mediunidade não era utilizado ainda. Ele foi esclarecido, né, ele foi trazido na codificação de Kardec, né? A palavra mediunidade, né, médium, então é o meio pelo qual uma comunicação do mundo espiritual acontece no mundo dos encarnados. E esse tema aqui, quando Jesus vai dizer, né, meus servidores e minhas servidoras profetizarão ao receberem meu espírito, nada mais é, não está se tratando de um ato mediúnico. A gente vai ver isso muito no texto bíblico, né, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Eu fiz aqui alguns apanhados, né, alguns textos que nós vamos falar disso. Ainda, continuando na coletânea de preces, logo no item 9, né, na sequência, depois desse trechinho que eu li, tem um texto relativamente longo, 1,5 páginas, que vai falar sobre essas observações preliminares e então a prece. Eu vou tirar só um parágrafo para esclarecer, e eu acho muito importante para a gente compreender o que Kardec está trazendo aqui. Ele vai dizer o seguinte: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza, Deus deu ao homem a visão, os sentidos e permitiu que ele descobrisse instrumentos especiais. Com o telescópio, ele lança seu olhar para as profundezas do espaço e com o microscópio
descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus concedeu-lhe a mediunidade. Kardec ele faz um paralelo com aquilo que nós conhecemos em termos de ciência e os instrumentos que nós utilizamos para conhecer o mundo físico. Então ele vai trazer dois elementos aqui da ótica relacionados com a visão, em que nós vamos conhecer tanto o mundo macro, o mundo, por exemplo, dos planetas, das estrelas, dos milhares, dos bilhares de elementos que tem no espaço, e também do microscópio, para conseguirmos compreender também o mundo micro, né, das partículas, dos seres vivos minúsculos que não é possível ver a olho nu. E num paralelo, como eu disse, ele vai falar sobre a mediunidade, daquilo que é invisível aos olhos humanos. Para quem não é médium ostensivo, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, ele, como a gente viu no filme, vê na biografia dele, em palestra que ele comenta, ele não sabe diferenciar, né, o que é do mundo material e do mundo espiritual. Por isso, por exemplo, ele escolheu não dirigir, não tirar sua carteira de habilitação, justamente por ter essa dificuldade. E aqui a gente vê que Deus nos concedeu para compreensão, entendimento e visualização do mundo invisível a mediunidade. Então, isso é importante, primeiramente, compreender que o que Deus nos trouxe é uma faculdade, não é um dom. Isso acho que é a primeira coisa que é importante elucidar. A faculdade da mediunidade todos temos. Alguns de uma forma mais ostensiva, como eu já citei o Divaldo, como o nosso querido Chico Xavier, né? E muitos outros médios que nós temos. Eu, em particular, não sou médio nesse sentido. Mas é óbvio que todos nós, de alguma forma, temos uma conexão com a mediunidade, no sentido de ser intuídos, ouvir, perceber algumas coisas que a vida nos traz. No caso dos médios que eu já citei, isso é muito mais ostensivo, uma coisa muito mais potente. Mas isso, como que a gente pode entender? A gente vai perceber, como eu disse, isso é uma faculdade. Então, da mesma forma que nós temos a visão, a audição e a fala, nós também temos a mediunidade. E a mediunidade nos é trazida como ferramenta, como instrumento de renovação, de melhoria, de transformação da nossa vida, das nossas escolhas. Os dois casos de Divaldo e Chico, por exemplo, eles são missionários, são médiums famosos, né, que trouxeram muitos livros, muito conhecimento. Então eles têm uma missão para com a humanidade. Enquanto que outros médiums que não são tão conhecidos assim, que às vezes estão dentro das casas espíritas, ou mesmo em outras religiões, porque a mediunidade não é exclusiva da doutrina espírita, né? A mediunidade é uma coisa muito antiga, e é uma coisa que eu vou trazer hoje. Há muitos médiums, e médiums realmente muito importantes em outras religiões. Os evangélicos têm ótimos, grandes médiums, né? Profetizam, até usam ainda esse nome porque é o nome que a Bíblia traz. E nós, pela doutrina espírita, adotamos o nome da mediunidade. Então, a ideia de médium, mediunidade, ela nos concede essa ideia de que nós somos meios. Né? A pergunta, a provocação que fica é meio para o quê? Ou meio de quem? A quem estamos oferecendo a nossa mediunidade? Da mesma forma que os olhos, que é uma faculdade neutra. A gente pode usar os olhos, ou a fala, ou os ouvidos, tanto para o bem quanto para o mal. A escolha é nossa. Nós podemos enxergar as qualidades dos nossos semelhantes, como também os defeitos. Qual nós vamos preferir? Né? A mesma coisa a audição, nós vamos ouvir uma fofoca ou vamos ouvir uma prece? E a fala, nós vamos propor aqui falar sobre alguém de uma forma boa ou falar mal, falar de uma forma que denigra, né, enfim, que não seja boa, né, que seja negativa. Isso é importante pensar porque a mediunidade, da mesma forma, a gente pode colocá-la a serviço,
né, do mal, colocar a serviço de uma forma não boa, de uma forma talvez pejorativa, uma forma até inocente, ignorante por não conhecer e não saber o potencial que ela tem. É por isso que eu gostaria de trazer um texto muito interessante, que é o que está em Mateus, né, capítulo 10. Ele, na verdade, vou até pegar aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo, novamente o Evangelho cita Mateus, e ele está no capítulo 26, que é o capítulo Dar de graça o que de graça se recebe, ou recebeste em algumas versões. O capítulo começa com um texto chamado O Dom de Curar. E olha as palavras de Jesus como chegam. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça o que de graça receberam. Olha, quando Jesus fala isso, curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos e expulsar demônios, ele usa 4 verbos que estão conectados intimamente com o trabalho. Isso é importante entender, né? Quando ele está falando de expulsar os demônios, talvez em termos de mediunidade seja aquilo que a gente está talvez habituado a ver em reuniões mediúnicas, né? E aqui a gente pode compreender isso, que muitas vezes espíritos menos esclarecidos, vamos falar assim, são recebidos e são tratados, são ali, é trazido para esses irmãos esclarecimento. Então, o que Jesus está nos convidando, em termos mediúnicos, é o trabalho. Seguindo nesse mesmo capítulo, e aí onde a gente começa a nossa conversa, e eu vou fazer um apanhado histórico para entender que a mediunidade ela não nasceu lá em 1857, quando Kardec trouxe o Livro dos Espíritos, mas ela já é muito antiga, muito, muito antes de Kardec, antes do Cristo, né? Ela já existia. E aí, no capítulo 26, no item 9, é trazido por Kardec um tema delicado, onde é feito, ele vai elucidar, né, justamente o que Moisés trouxe isso no livro de Deuteronômios, né? Eu vou pegar aqui Deuteronômios 18, capítulo 18, versículo 11, onde Moisés vai falar sobre a proibição de consultar os mortos. E isso é uma coisa interessante, porque quem ainda não conhece da doutrina espírita, ou quem é de outras religiões, principalmente os evangélicos que leem de uma forma muito boa a Bíblia, podem se apegar a esse tema, a esse detalhe, e justificar que aquilo que o Espiritismo faz não está adequado. Bom, o que eu gostaria de elucidar é que justamente o que o Espiritismo prega é a mesma ideia de Moisés, não é exatamente o contrário, né? E a gente vai entender um pouquinho disso. Moisés vai falar sobre essa proibição, por quê? Aí aqui Kardec explica. Foi o abuso desse intercâmbio explorado pelos impostores, pela ignorância e pela crença dos supersticiosos que levou Moisés a proibir a exploração da mediunidade. O Espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, lançou esse tipo de exploração ao descrédito. O que está sendo falado aqui? Moisés, no seu tempo, ele tinha um povo junto dele pouco esclarecido. Pensemos, nós estamos falando de mais de 1000 anos antes de Cristo. Era um povo rude e que fazia uso, como aqui está sendo falado, sobre um abuso da mediunidade, que era comum naquele tempo, para coisas não tão nobres, né? E pensemos um pouco. Se o grande legislador, né, se Moisés proibiu, bom, a gente só pode proibir algo que de fato é uma possibilidade. Então a primeira coisa que é importante a gente perceber é que o diálogo com os mortos ele é possível. Se ele é possível, ele pode acontecer de uma forma boa ou ruim, como eu estava falando sobre as faculdades. E aí então Moisés decide proibir. Por quê? Porque o povo não sabia utilizar essa ferramenta. Uma ferramenta muito poderosa. Moisés era um grande médium. Ele dispunha de uma mediunidade tal que recebeu os 10 mandamentos e continuava sendo instruído pela espiritualidade amiga, que no texto bíblico é falado por Deus, ele próprio.
né? Na verdade, em nome de Deus, a espiritualidade se comunicava com ele, a espiritualidade superior, e ele então ia transmitindo aqueles conhecimentos para a sua comunidade, né, para os hebreus. Então Moisés proíbe. Naquele momento nós não tínhamos conhecimento para poder exercer e fazer bom uso da mediunidade. E é curioso que o próprio Moisés, se fôssemos levar a ideia de que Moisés devia ser seguido à risca, né, sem exceções, existe um trecho interessante no livro de Números. Aí eu vou pegar aqui, ó, capítulo 11, versículos de 26 a 29. Dois homens, que é Eudade e Medade, eles profetizam. E o povo percebe, sabe que aquilo está acontecendo, vão falar para Moisés: olha, Moisés, tem dois lá, dois homens, que estão profetizando, né? Nós não podemos, porque era proibido. E Moisés, de uma forma interessante, ele não se abala. E ele fala: olha, que bom seria se todos nós pudéssemos profetizar, né? Ou seja, ele não vai repreender esses dois homens porque eram duas autoridades, assim está no texto bíblico, e sabiam o que estavam fazendo. Tinham autoridade, tinham conhecimento. Então, fica interessante a situação, porque se algo que Moisés proibiu em Deuteronômios, né, que está lá, como eu já citei aqui, no capítulo 18, em Números, parece que ele dignifica a mediunidade, né? É interessante a gente observar isso, porque às vezes as pessoas se apegam somente a um trecho e aí como é que fica essa parte? Como é que Moisés permitiu que isso acontecesse? Então, é importante a gente observar uma coisa. Moisés estava muito preocupado em dizer: não faça, né? Não roubar, não matar. Assim como a gente trata crianças, né? Geralmente a criança a gente não instrui ela com muita informação. Uma criança que vai colocar o dedo na tomada, a gente não fica falando para ela sobre a corrente elétrica que vai entrar pelo dedo dela. Não faz nenhum sentido isso para a criança. É importante que ela saiba o que ela deve e o que ela não deve fazer. Nós, naquele momento, éramos como crianças em termos da nossa evolução espiritual. Até o momento da chegada de Jesus. Jesus, nosso grande mestre, chega e diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que era chegada a nossa maioridade espiritual. Olha que importante isso. Quando a gente atinge os 18 anos, não significa que nos tornamos sábios. Significa que ficamos mais responsáveis e responderemos pelos nossos atos diretamente, não estamos mais sob a tutela dos nossos pais. Ainda que haja a responsabilidade deles para conosco, mas nós agora damos os nossos próprios passos. É uma passagem importante, é um portal que estamos passando. Então a chegada de Jesus representava isso. Jesus determinava ali que era chegada a nossa maioridade espiritual e que estávamos aptos a receber muitos conhecimentos a respeito da vida espiritual. E ele, o mestre, veio carregado desses conhecimentos. Pensemos sobre isso para que a gente possa entender, naturalmente, que o Cristo também falou, né? Isso vale muito a pena, me veio à mente aqui lembrar que ao finalzinho do livro de João, né, João cita que o mestre comentou que ele tinha muita coisa ainda para dizer, mas que não havia chance de falar, né, porque ainda não estávamos prontos. Faz todo sentido. Mas que ele havia prometido um consolador, né, que nos traria muitas daquilo que ele não pôde falar e também relembrar aquilo que ele disse, porque nós esqueceríamos, né? E depois eu vou falar sobre isso. Mas Jesus, então, ele chega e ele vai trazer muito conhecimento, né, muita informação através de parábolas, e aí um convite ao nosso pensamento sobre a mediunidade com Jesus. Porque, da mesma forma que a gente pode pensar em mediunidade com Jesus, tem também a mediunidade sem Jesus. E, então, qual será a mediunidade que nós queremos exercer? Né? Onde que nós queremos chegar com esse trabalho? Conectar-se com Jesus, a mediunidade com ele, é conectar na mesma vibração dele, de Jesus. É estar em sintonia com o Mestre. Quando a gente se coloca para um trabalho, né, e aqui, veja, de propósito, eu não vou adentrar o livro dos médiuns, porque não se trata aqui de uma palestra sobre
os métodos, os tipos de mediunidade, porque tudo isso, quem tiver interesse pode pegar o livro dos médiuns e aprofundar. Eu estou mais interessado sobre a moral envolvida, né, o objetivo da mediunidade, que é a proposta dessa palestra, e compreender como podemos exercê-la à luz da doutrina espírita e com o apoio do nosso Mestre Jesus. Como podemos nos conectar com o Mestre? Estar em sintonia com ele, estar alinhado com ele. Como que o Mestre exercia isso? Jesus era dito, né, por Kardec, era o médium de Deus. Ora, imagine o potencial mediúnico de Jesus, né, da manipulação de fluidos, do quanto ele fez curas, do quanto alguns eventos, né, aparentemente milagrosos, como por exemplo andar sobre as águas, e ele fez aquilo em momentos muito importantes para que o povo percebesse, os discípulos em especial, o quão especial era aquele mestre, que era justamente o enviado, né, aquele Messias que estava sendo esperado há tantos anos. E ele, é interessante também falar, né, Jesus, haviam duas figuras determinadas pelas Escrituras, em que um era um grande guerreiro e o outro era um ser muito pacífico. É lógico que, naquele momento, o povo estava muito envolvido com aquela primeira figura, de um guerreiro, de um homem forte, valente, talvez violento, que fosse tomar de volta as terras que estavam sob domínio de Roma. E eles, de repente, recebem um Messias que está muito mais conectado com essa segunda figura, que é um homem brando, pacífico, que acaba mostrando uma série de habilidades. E eles então oscilam, né? Não à toa eles ficam ali. Será que é ele mesmo? Né? Então é interessante observar que o Cristo veio e trouxe muitos desses movimentos, desses eventos, para demonstrar o quão a figura dele relacionada, conectada com essa ideia do Messias e desse Messias pacífico, né, pacificador. Então, o que era conectar-se com ele? O que era estar em sintonia com ele? O que era exercer a mediunidade com ele? Né? Simão Pedro, João, todos eles estavam ali envolvidos com aquela ideia de cura. E queriam curar, queriam, né, exercer a mediunidade, como o mestre fez. O mestre, em várias possibilidades, permitiu que eles exercessem isso, falou da fé, que era o tamanho de um grão de mostarda, que ainda eles tinham que exercer mais, tinham que confiar mais neles próprios. Né? Está aí fé, confiança, palavras irmãs, em que a proposta do mestre era para que a gente pudesse renovar a nós mesmos. Né? Então, em Atos dos Apóstolos, aí de novo voltar para a Bíblia, tem é só um versículo, capítulo 19, versículo 11, que demonstra bem o que é mediunidade com Jesus. E o texto fala o seguinte: Deus fazia maravilhas através das mãos de Paulo. Paulo, o grande Paulo de Tarso, o vaso escolhido por Jesus para levar a mensagem do Evangelho para os gentios. Gentios somos nós, todos aqueles que não eram os judeus, né, que foi o povo escolhido para receber essa mensagem. Mas Paulo levou essa mensagem para fora, né, desse ambiente e graças a ele nós recebemos essa grande mensagem do Messias prometido, de Jesus, né, e seu papel, o quão iluminado estava esse Espírito em chegar à Terra para nos transmitir tanto conhecimento. Então, olha que interessante, em Atos dos Apóstolos, Deus fazia milagres através das mãos de Paulo. O que isso significa? Que Paulo era exatamente um médium, um meio pelo qual a espiritualidade amiga transferia conhecimentos. Nesse trechinho ainda fala sobre as curas que aconteciam, lenços. Fala-se sobre lenços em que Paulo colocava a mão, provavelmente imantava esses lenços, e as pessoas acreditavam fielmente de que aqueles lenços eram capazes de curar, e elas se curavam. E era essa exatamente a forma como Jesus falava: a sua fé te salvou. Jesus nunca atribuiu uma cura, algum evento, à habilidade que ele tinha. Ainda que fosse um mestre muito hábil, mas a cura estava no doente, no querer curar-se,
Da mesma forma, Paulo fazia isso, então Deus fazia maravilhas através de suas mãos, era exatamente isso. Paulo estava concedendo, né, o poder que ele tinha, a habilidade que ele tinha de mediunidade em favor a Deus, né? Era um médium. Ele estava ali transmitindo conhecimento, curando pessoas, ele estava envolvido nesse momento, né, que o texto é falado. Paulo já tinha feito a sua conversão, porque talvez todos saibam, Paulo é um personagem muitíssimo interessante da Bíblia, né? Aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Só que antes de ter essa conversão, era Saulo. Saulo era um perseguidor de cristãos, né? E que então, quando ele encontra o Mestre, quando encontra Jesus, justamente depois da passagem de Jesus, Jesus já em espírito, Saulo compreende qual que era a missão de Jesus, o aceita, o recebe e passa a ser instrumento de Jesus, passa a ser instrumento de Deus, a comunicação, a divulgação do Evangelho, da Boa Nova, da vida após a morte, da vida boa, a como ela iria acontecer depois da nossa morte carnal. Então veja que a mediunidade está presente nos textos, e aí novamente nós estamos aqui pegando agora, se Moisés dizia o que não fazer, Jesus diz o que fazer, né? E depois disso, nós temos o advento do Espiritismo, que vai nos ensinar como fazer. Então, olha que interessante, conforme nós vamos evoluindo e vamos crescendo espiritualmente, a espiritualidade vai nos oferecendo ferramentas para que a gente possa usufruir no momento certo. Então, não houve absolutamente nada fora do seu tempo. Jesus veio quando tinha que vir. Kardec foi aquele que teve a chance, se não fosse ele, seria outro. Então, por isso é importante relativizar, não somente, óbvio que o codificador tem sua importância, mas se não fosse ele, seria outro. Na espiritualidade, ele escolheu uma outra pessoa. É interessante entender isso, porque o espiritismo não é, um elemento de uma figura, de um ser humano, como Kardec. Kardec é o codificador. Ele nos trouxe muita contribuição importante. Mas o Espiritismo é a doutrina dos espíritos. Então, é uma comunidade de espíritos que quis transferir os seus conhecimentos para nós, para que nós pudéssemos compreender melhor um resgate da Boa Nova, um resgate do cristianismo primitivo, na sua base, sem influências, sem coisas que estão levando os homens a confundir as palavras, se apegar a palavras e não entender isso. Então, quando chega o termo mediunidade para nós, Eugênio, mas ele não existia no tempo de Cristo. De fato, não. Assim como muitas palavras hoje que nós utilizamos no nosso vocabulário, elas talvez não existiam há 20 anos atrás. Então, as palavras o vocabulário vai se renovando e o termo mediunidade poderia muito bem ser aplicado no tempo de Jesus. É que naquele tempo não se usava isso, usava-se profetizar. E no tempo de hoje, por exemplo, se a gente falar a palavra deletar, é uma palavra muito conectada com o quê? Com do inglês delete, deletar, né, que é apagar, e está muito envolvido com a parte da informática. Se a gente pensar 50, 60 anos atrás, essa palavra não talvez tivesse o sentido que tem hoje, né? Ela talvez nem existisse. Farmácia com PH, né? Nós escrevíamos isso, sei lá, uns 70, 80 anos atrás, né? Hoje escrevemos farmácia com F. Então, nós vamos evoluindo e as palavras também vão evoluindo, vão tendo significados novos, palavras antigas com significados novos ou novas palavras. Então, não percamos tempo, né? Não devemos perder tempo em nos tentar explicar essas coisas. Compreendamos que a palavra mediunidade nos ajuda a esclarecer a ideia de ser meio, ser instrumento. Por isso que a ideia de médium não é uma ideia de privilégio, de prestígio. Pergunte para Divaldo sobre isso. As dificuldades, tudo que ele teve envolvido. Pergunte para Chico. Todo o trabalho que esses dois seres tiveram, e eu estou falando aqui de dois que são muito conhecidos, mas que não foi trabalho fácil. Certamente não foi. Então, ambos dedicaram muito tempo de sua vida em transmitir conhecimento para a humanidade. E poderiam ter ficado milionários
se ficassem com o dinheiro das vendas dos livros, de palestras que deram, né? Não era esse o objetivo. Dai de graça o que de graça recebeste, foi o que Cristo nos falou, né? E é o que é o capítulo que eu citei há pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, entendamos uma coisa importante. É possível, né? Ou seja, é uma possibilidade cobrar pela mediunidade? Certamente, mas não foi para isso que Deus nos colocou essa habilidade, né? Não é para cobrar dela. É um direito de quem tem, mas se estiver envolvido com a palavra do Cristo, sabe que isso que chegou de graça tem que de graça retornar, né? E que sejamos instrumentos do Pai como realmente um meio de beneficiar as pessoas sem cobrar por isso. Esse é o convite que a doutrina espírita faz. No livro Emmanuel, do próprio Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico, ele tem um texto que, inclusive, vou pegar aqui, eu separei para ler. É uma mensagem aos médiuns. Esse é o texto que está no livro de Emmanuel. E é um texto interessante para a gente compreender isso que eu estou dizendo em termos de prestígio. Olha o que Emmanuel vai dizer. Ele diz assim, ó, o texto, né, que está no capítulo 11, Mensagem aos Médiuns, ele diz assim: os médiuns, em sua generalidade, veja, não é em específico, né, existem outros, mas em geral, os médiuns não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifício tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Perceba que o nosso benfeitor Emmanuel não traz uma figura muito bonita sobre os médiuns. E isso é importante compreender. Se essa habilidade nos foi dada, é um convite ao trabalho. E não ao prestígio, aos palanques e palcos, que a gente possa compreender que a mediunidade é instrumento de trabalho, de renovação, e que saibamos colocar, direcionar essa habilidade para o bem. Isso é bastante importante. No início, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu achava incrível ver amigos, colegas da seara espírita, do movimento espírita, com essa habilidade. E, poxa, eu olhava aquilo como um privilégio, né? Incrível que ele consegue conversar e falar. Mas no fundo, aquilo era um instrumento de paz e de harmonização e de esclarecimento de irmãos menos esclarecidos, que no mundo espiritual tinham muita dificuldade de compreender o que estava acontecendo, onde estavam perturbados, e esse não é um trabalho fácil. Mas pensemos sobre o que Emmanuel nos trouxe. Emmanuel vai nos esclarecer que essa é uma oportunidade. Que saibamos compreender que a mediunidade que temos, se ela está à nossa disposição, é para o trabalho. Então Kardec, quando fala no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo também tem, a ideia é de que a gente possa fazer com que isso seja, quando ele fala em desenvolver a mediunidade, que a gente compreenda que isso, na verdade, é educar a nossa mediunidade. De que forma podemos educar ela? Né? No livro Consolador, nós temos uma citação
de Emmanuel, novamente o nosso benfeitor, ele vai falar sobre o objetivo do médium. Ele fala que o principal objetivo é evangelizar-se, ou seja, é educar-se, é buscar compreender o que é isso, do porquê isso existe e para que isso deve ser colocado. Veja que 3 perguntas importantes nós devemos nos fazer quando nos vemos como médios ostensivos, principalmente, e como fazer uso disso. Por que, que eu tenho isso? Para que eu vou colocar isso a serviço? Né? Novamente, eu posso utilizar essa faculdade para o bem e para o mal, então quem eu vou escolher para me influenciar para o uso dessa mediunidade? Lembremos do próprio Emmanuel quando dizia para Chico, no início do trabalho, Chico que escreveu mais de 400 livros, no início, Chico Xavier descobrindo-se médium, né, vendo a própria mãe já desencarnada, conversando com ela, aquela mediunidade que acho que não tivemos outra similar, obviamente não como Jesus, mas sendo ele um médium e com esse objetivo de transferir para a gente, transmitir muito conhecimento, Chico tinha uma mediunidade incrível. E logo no início do seu trabalho, Emmanuel falou para ele 3 importantes palavras que ele deveriam compor, ele deveria incorporar isso ao trabalho: disciplina, disciplina e disciplina. Então, Chico deveria se tornar uma pessoa séria nesse trabalho para ele ter sucesso com os objetivos espirituais que ele havia angariado no seu plano espiritual, né, no seu plano de reencarnação. Chico, então, compreendeu isso e passou a estudar a doutrina espírita e passou a exercer esse trabalho de uma forma magistral, que no início eram para ser desenvolvidos 30 livros. E Chico conseguiu desenvolver mais de 400. Então, ele materializou, acabou sendo instrumento de conhecimento de tal forma que muito do conhecimento que nós temos hoje vem de uma forma muito clara, muito boa, através dos diversos livros de André Luiz, do próprio Emmanuel, vários romances, livros muito técnicos, um conhecimento muito profundo, citações diversas de cientistas, e, enfim, é um arcabouço incrível, maravilhoso, de conhecimento da doutrina espírita, da dinâmica espiritual que temos à nossa volta, né, do mundo e dos invisíveis. E eu gostaria de, já encaminhando para o final, compreendendo o quanto nós temos ainda para entender sobre mediunidade, e novamente aqui o interesse não era aprofundar nesse sentido, que a gente busque, e como eu disse no início, o grande livro, o grande tratado em termos de método, de como fazer, o rigor de se fazer, está no livro dos Médiuns de Kardec. Interessante, no livro do Médium de Kardec, tem uma passagem muito curiosa que eu gostaria de não deixar de citar. Nesse livro tem uma passagem, se não estou enganado, está no capítulo. Poxa, eu não tenho aqui anotado, mas eu vou ver se eu, antes do final da palestra eu consigo lembrar dele. Mas enfim, é fácil inclusive de buscar isso pela internet. É um caso curioso. Kardec, chega um caso para Kardec muito curioso a respeito de uma pintacilga que se fez presente, um passarinho, né, que se fez presente a uma reunião mediúnica. Aquilo chamou atenção, lógico. Né, como que um pássaro pode chegar e fazer uma comunicação? Ao que diz mais ou menos o texto, é alguma coisa mais ou menos assim. Um homem tinha lá um ninho de pássaros, e um dia ele observa o ninho não estava mais lá, e ele então resolve invocar a mãe Pintacilga para comunicar o que havia acontecido com o ninho. E então, adivinhe, a Pintacilga apareceu nessa reunião mediúnica e transmitiu o conhecimento dizendo que o ninho havia caído. E ele havia caído atrás de um arbusto, e lá estava o ninho com os filhotes. Né? E que, por sorte, um gato que provavelmente devia ser da residência, não os comeu. Curioso, né? A Pintacilga transmitir esse conhecimento. Kardec, então, faz uso dessa situação,
E São Luís, que era quem administrava, quem liderava as reuniões mediúnicas no tempo de Kardec, quando isso estava tudo chegando para nós, ele vai dizer uma frase muito interessante, diz isso, invocai as rochas e elas vos falarão. O que significava que era exatamente aquilo que Moisés estava dizendo, quando proibiu a nós, a humanidade, de não falar com os mortos. No momento em que a gente não sabe, ainda não tem conhecimento, não tem maturidade para isso. Então, quem invoca uma pintacilga para falar, lógico que não é a pintacilga que está falando. É provavelmente um espírito que se fez pela pintacilga e transmitiu seu conhecimento de uma forma até jocosa, de uma forma engraçada. Não falou nenhuma inverdade, mas se fez passar por ela, pelo passarinho, né, pela fêmea do pintacilgo. Então, isso marcou de uma forma interessante Kardec, né, e por isso está na obra, e ele chama a atenção do quanto devemos usar a razão, né, por isso a fé raciocinada, por isso se fala em fé raciocinada no Espiritismo. A gente saiba usar a razão em certos casos. Não é a pintacilga que está falando, é um espírito que viu. Né? Então, se a gente invocar as rochas e elas vos falarão, lógico, se a gente invocar um granito, ele vai aparecer falando lá. Né? Numa reunião, seja ela qual for, né, qual for o interesse, mas saibamos que aquilo que nós estamos pedindo, nós podemos ser joguetes na mão de espíritos brincalhões, e isso acontece muito. Basta entrar na internet, vai ter muita gente sendo alvo dessas situações. Já aconteceu nos cursos, né, no curso que eu falei que eu sou parte na FEIS, na Fraternidade Espírita Mancheiro, de alunos trazerem casos curiosos, né, de pessoas que estão transmitindo esse tipo de conhecimento na internet, dessa forma, como é o caso da Pindacilga, e os alunos ficam intrigados, como que isso é possível, gênio? Então, a gente pensa, vamos pensar como Kardec, com o crivo da razão, que saibamos separar joio do trigo. Será que isso realmente faz sentido? Será que isso tem alguma utilidade? Né? Será que realmente é algo bom que está sendo transmitido? Às vezes o conhecimento é até bom. Às vezes, como é o caso, não havia nenhuma inverdade, não estava errado. Mas falar que é a pintacilga que está se comunicando, isso realmente não faz sentido. Então, saibamos usar o crivo da razão, né? Que não deixa de ser o crivo de Sócrates, né? A utilidade, né? Se aquilo realmente vai fazer bem a alguém, né? Se aquilo realmente é um fato, realmente aconteceu. Saibamos utilizar esse tipo de crivo, de perguntas, para poder divulgar a doutrina espírita. Antes de divulgar a doutrina espírita como doutrina espírita, saibamos entender se isso está realmente envolvido com aquilo que Kardec trouxe. Porque há muita gente e muito conhecimento na internet e não está necessariamente relacionado com o que nós conhecemos como uma doutrina espírita séria, né? Como essa que Emmanuel trouxe para Chico Xavier, falando sobre a disciplina, do conhecimento, do estudo. Então, isso, mediunidade, envolve muito estudo, muito conhecimento, de forma séria, de forma boa, com a base dos livros de Kardec e com aqueles dos divulgadores, como Chico, como Divaldo, já citados, que são médiuns sérios, envolvidos com a causa da divulgação séria da doutrina espírita. Amigos, para poder encerrar finalmente, eu gostaria de trazer aqui a fala de Bezerra de Menezes, que diz que mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. Eis aí o mote da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Jesus falou muito disso. Quem quiser ler no capítulo 25 de Mateus, vai estar muito claro para nós o que Jesus estava dizendo quando ele falava sobre o texto mais ou menos assim, que ele havia sido alimentado quando teve fome, ele havia sido visitado enquanto estava preso, ou vestido enquanto estava nu, e os discípulos ficam sem entender o que Cristo estava querendo dizer. Eles falam, mestre, mas em que momento isso aconteceu que nós não sabemos? E ele fala, o momento que vocês fizeram para aqueles mais necessitados foi a minha quem vocês fizeram.
Então, entendamos isso que Bezerra de Menezes nos traz, na palavra da mediunidade em específico, que a mediunidade com Jesus, né, o seu objetivo é o serviço ao semelhante. Que a gente possa aprender a servir, que a gente possa aprender a servir com Jesus, como o próprio Mestre fez na face da terra, quando esteve aqui conosco, nos ensinando muito sobre isso. E a pergunta que nos fica é: se nós estamos nos colocando a serviço de alguém, quem é? Esse alguém, ele está envolvido com o quê? Né? É com Jesus? É com Deus, nosso Pai? Estamos colocando a nossa mediunidade a serviço de quem? Pensemos sobre isso. Pensemos sobre as oportunidades de trabalho e de estudo que temos e o quão sério é os meios que estamos nos utilizando para estudar, para nos envolver com coisas realmente importantes e boas. Saibamos que a doutrina espírita é ferramenta de esclarecimento, de estudo, de trabalho sério, mas que não é a única. Nós podemos encontrar em qualquer religião, né, qualquer filosofia. Porque a doutrina espírita não é apenas religião, né, o tripé de religião, filosofia e ciência. Então, qualquer coisa que envolva, né, esses três elementos, que a gente possa também encontrar em outras fontes, não somente na doutrina espírita, mas que sejam sérios, que a gente possa beber de fontes boas, importantes, de pessoas engajadas, envolvidas com o bem. E que saibamos, no momento que somos médiums, e todos nós somos médiums, nós aprendemos isso na doutrina espírita, uns, como eu já falei, mais ostensivos, outros menos, mas que saibamos a quem estamos colocando, para quem, para que serviço, né? Para que utilidade, e que possamos fazer isso de uma forma, como eu disse, engrandecedora, tanto para nós, para com quem vai usufruir disso. Amigos, era o que eu tinha para transmitir para vocês em termos de estudo sobre mediunidade. Espero que isso possa esclarecer algumas dúvidas e que também suscitar a vontade de ler um pouco mais sobre a doutrina espírita. Muita paz a todos, que nosso Mestre Jesus esteja sempre nos iluminando, nos encaminhando na seara da vida. Até a próxima. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa, mas eu não esqueci do teu amor, nem da tua companhia e da fé que me acompanha noite e dia e me faz levantar. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Tem dias que eu não tenho quase força, que a vida pesa tanto e me sufoca. Preciso do teu amor, quero a tua companhia. Fé mais fé, daquela fé que alivia. Preciso de colo. Me dá um colo. Minha Nossa Senhora, faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa. Preciso do teu amor. Eu tenho tanto medo do amor,
procuro tá aqui dentro, eu sei. Mas dá um colo, a paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei. Mas dá um colo, me dá um colo.